Graça, misericórdia e paz, da parte do nosso Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos a uma de nossas mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Você já sabe, eu me chamo Eduardo Freitas e eu estou sempre no ombro de gigantes. Você está na nossa escola puritana, que é um espaço, que você também já sabe, dedicado à exposição da palavra de Deus sob o enfoque da teologia reformada, da teologia puritana inglesa, da teologia covenanter escocesa, dos neocalvinistas holandeses, dos chamados hoje em dia como neopuritanos também. Então, os nossos vídeos, as nossas aulas, os nossos comentários estão todos fundamentados no ombro desse gigante. Eu gostaria de te fazer um convite para que você pudesse ingressar no nosso grupo oficial no Telegram, através do link que está na descrição aqui do vídeo, t.me/5solasoficial. Você apenas copia e cola no seu browser, não tem que instalar absolutamente nada, você vai ser direcionado para o nosso grupo oficial de estudos no Telegram, ou você pode pegar o seu celularzinho, apontar aqui para a tela, para o nosso QR Code, que você não paga absolutamente nada, tá? Aliás, o nosso conteúdo do Ministério Cinco Solas, graças ao Senhor Deus, ele é 99% gratuito, tá? Então você aponta o celular para o QR Code e você vai ser direcionado para ingressar. É um convite, né? Para você ingressar no nosso grupo oficial no Telegram do Ministério Cinco Solas, né? Nós temos alguns destaques no nosso grupo oficial do Telegram. Então, o que é que você vai ter acesso no nosso grupo do Telegram? Primeiramente, nós temos diversas salas de aulas temáticas, né, abordando as matérias riquíssimas da tradição puritana, covenanter e da teologia reformada. Matérias estas que são divididas pela teologia sistemática, por exemplo, você vai estudar, eu quero aprender sobre o Espírito Santo, irmão Eduardo. Lá nós temos uma sala só sobre pneumatologia. Como é que os puritanos viam a doutrina do Espírito Santo? Você quer aprender, por exemplo, a doutrina de Cristo, a cristologia? Nós temos uma sala específica para isso. E por aí vai, né? Nós temos também chats, grupos, com a interação entre os participantes do nosso grupo, bem como com os professores dos cursos especificamente. Então você pode ter interação ali, participação, postar a sua opinião, as suas dúvidas, enfim. É um grupo de interação constante e edificante entre os membros. E nós temos um plus, que é a possibilidade de um discipulado online, exatamente, é um discipulado online. Basicamente nós faremos uma mentoria para acompanhar vocês e darmos o caminho das pedras, indicarmos bibliografia básica, conversarmos, né? Se você for homem, comigo, se você for mulher, com minha esposa, a irmã Kate, guiando você nos estudos da teologia puritana covenanter para uma maior piedade, para o seu crescimento em santificação nas coisas do Senhor. Então, meus amados, ditas estas coisas, nós iremos hoje, com a graça de Deus, darmos prosseguimento, né, na exposição que temos feito em Gênesis. E hoje a perícope que nós iremos estudar está em Gênesis no capítulo 10, versículos 2 a 5. Gênesis capítulo 10, versículos 2 a 5. E nós estudaremos esta perícope sobre a temática a soberania de Deus na dispersão das nações. Né? A soberania de Deus na dispersão das nações, basicamente os descendentes de Jafé. Iremos estudar essa perícope e iremos falar sobre os descendentes de Jafé. Né? Nós falaremos primeiramente sobre o contexto histórico, a autoria de Moisés, do livro de Gênesis. Falaremos um pouco do nosso resumo daquilo que nós já vimos aqui até agora. Depois nós adentraremos na temática principal, que é justamente a providência divina, a soberania de Deus no
repovoamento da terra. Veremos principais personagens e conceitos desta perícope, os principais fatos, as implicações teológicas. Faremos um gancho para a nossa próxima aula, que vai ser a partir do versículo 6, né? Faremos aplicações para as nossas vidas, como sempre fazemos. Para você que é crente, para você que é meu amigo, minha amiga, que ainda não é um crente, mas que é um amigo do povo de Deus e gosta da teologia puritana. E ao final faremos agradecimentos, perfeito? Então vou colocar aqui na tela para você justamente a nossa aula de hoje. Está aqui, abri meu logos, está aqui a nossa aula de hoje, tá bom? Você pode observar aí o versículo, os versículos, a perícope que nós iremos nos deter, e o mapinha aqui, que é um recurso legal para a gente observar essa dispersão dos filhos de Jafé, e aí o repovoamento, né, da terra após o dilúvio, após a justa ira de Deus. Se você ainda não fez isso, por favor, curta, compartilhe, ative as notificações do sininho para que você possa continuar acompanhando essa nossa playlist que estamos estudando sobre o livro de Moisés de Gênesis, o Bereshit, o primeiro livro de Moisés das Escrituras Sagradas, né? Então, vamos iniciar aqui os nossos estudos. Como eu já disse para vocês, vamos começar falando um pouco sobre o contexto histórico e justamente a autoria de Moisés. Vamos ler primeiramente aqui a perícope, vamos ver o que a palavra de Deus nos diz, está aí na tela, para você acompanhar comigo. Vamos ler juntos? Gênesis capítulo 10, versículos 2 a 5. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifat e Togarma. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Que maravilha! Palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Abençoe a nossa vida, os nossos estudos. Tem misericórdia de nós, porque somos miseráveis pecadores, Senhor. Leva a nossa mente cativa a tua palavra, sempre nos faz praticantes e não meros ouvintes da mesma. Não nos permita, Senhor, nem ensinarmos e nem aprendermos nenhuma heresia na nossa aula de hoje. Conduz esta aula de hoje pelo teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, amados, de início, o que é que nós podemos falar aqui sobre esse assunto, né? O livro de Gênesis, o Bereshit em hebraico, ele lavrado sob a inspiração divina do Espírito Santo, pela pena, pelas mãos do homem Moisés, este livro não nos oferece lendas, mas na realidade nós temos aqui a fundação histórica e a base teológica de todo o mundo que nós conhecemos. Então, a primeira coisa que você tem que aprender é que o livro de Gênesis não são metáforas, não tem apenas um condão moral para nos ensinar. É um relato histórico. O livro de Gênesis ele foi escrito na linguagem hebraica sob a forma de história. É uma história com H que estava sendo contada ao povo de Deus e chega até nós pela providência divina, e assim nós temos que compreender. O livro de Gênesis é um relato histórico de toda a humanidade, do dilúvio, da criação, dos patriarcas, enfim.
E neste capítulo 10, comumente chamado de a Tabela das Nações, nós encontramos aqui, meus amados, o registro do segundo começo da raça humana. Do segundo começo da raça humana. Porque aquele primeiro começo narrado lá com Adão, ele foi por conta do pecado do homem, da queda do homem no Jardim do Éden, né? Lá em Gênesis 6 você observa como ficou terrível e maléfica a terra, de modo que Deus se agraciou apenas de Noé para salvar a raça humana. Então, este recomeço da raça humana é narrado aqui no capítulo 10, né? Um fato que é especialmente digno de ser conhecido. Por quê? Porque ele se trata de uma coisa muito importante para nós. Ao mesmo tempo que o Senhor Deus havia destruído a humanidade, né, por conta do pecado, ele graciosamente, através de Noé, neste momento agora, ele faz o quê? Ele começa de novo a justamente repovoar, né? Ele começa a repovoar a terra, apresentando-nos aqui Moisés, divinamente inspirado pelo Santo Espírito de Deus, a chamada Tabela das Nações. Aqui a bondade de Deus, ela triunfa maravilhosamente, meus amados, sobre a perversidade dos homens, né? Em que pese Deus ter punido de maneira justa e santa a humanidade no dilúvio, em que pese, logo após o dilúvio, Noé ter pecado porque se embriagou, né? Bem como um de seus filhos, Cã, também pecou gravemente. Então o pecado continua na terra. Isso mostra a bondade de Deus triunfando de maneira graciosa sobre essa perversidade, né? Em vez de aniquilar a humanidade pecadora e que continuaria pecadora até os dias de hoje, o Senhor demonstrou o quê? A eficácia do seu pacto, da sua aliança, né? Preservando a raça através dos 3 filhos de Noé. Através dos 3 filhos de Noé. E aqui nós podemos observar que nesta perícope nós iremos tratar sobre os filhos de Jafé. Os 3 filhos de Noé são Sem, Cã e Jafé, né? E nesta perícope de 2 a 5 do capítulo 10, nós iremos tratar destes filhos de Jafé, que é Gomer, que é Magog, que é Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Estes são os filhos que nós temos aqui, justamente de Jafé. Os filhos de Jafé, né, que irão também repovoar o mundo, estão aqui descritos e declinados nominalmente aqui por Moisés, né? Nós temos que nos lembrar, nas nossas aulas passadas, que nós havíamos contemplado o terrível, santo e justo juízo de Deus no dilúvio. Bem como temos que nos recordar da graça soberana que preservou Noé, o justo Noé, e por conta do amor de Deus para com Noé, a sua preciosa família, aonde? Na arca que Deus havia mandado que Noé construísse. Assim ele o fez de maneira obediente. No capítulo 9, estou fazendo aqui um breve resumo das aulas anteriores. Se você ainda não viu, por favor, volte lá na playlist e assista as outras aulas. Mas no capítulo 9, nós vimos a aliança pactual, o pacto que o Senhor Deus estabeleceu, né? Bem como a profecia que o justo Noé proferiu sobre os seus filhos. Nós vimos também a maldição sobre Canaã, a bênção sobre Sem,
de onde viria o Messias, e a promessa da expansão, a dilatação desta bênção para Jafé, né? O capítulo 10 é a concretização imediata e providencial dessa expansão jafetita que fora profetizada. Então, a temática principal, né, que nós podemos observar justamente neste capítulo é esta tese teológica de Gênesis capítulo 10, versículos 2 a 5, nós poderíamos falar justamente da soberana providência divina na formação e na distribuição dessas nações. Essas nações, elas são apresentadas como do mesmo sangue, oriundas do mesmo sangue de Noé, multiplicando-se sob a bênção de Deus. Este texto, meus amados e meus amigos, este texto, ele nos ensina que a geografia, a etnologia e a própria linguística humana, que vai acontecer depois da destruição da torre, não da destruição, né, mas do impedimento de Deus no prosseguimento da construção da Torre de Babel, que nós veremos posteriormente, onde o Senhor Deus divide as línguas, né? Estas coisas não são frutos do acaso, ou mesmo de um caos, mas de um decreto soberano, divino e eterno do Deus Trino, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perceba que Deus, ele é o supremo Senhor da história humana. Perceba que ele delimita fronteiras, ele estabelece famílias e ele prepara já na aliança veterotestamentária, ou seja, no Antigo Testamento, ele já prepara o cenário global para a futura propagação do Evangelho na plenitude dos tempos, onde a graça do Senhor Deus, que se origina no seu povo, nos semitas, nos descendentes de Sem, depois na linhagem piedosa de Abraão, Isaac, Jacó, o povo de Israel, esta graça vai ser estendida para os gentios. Tanto para os gentios descendentes de Jafé, quanto para os gentios descendentes, por exemplo, até de Cã. Sem Cã e Jafé. Esta graça vai ser estendida, né? Os principais personagens e os principais conceitos deste capítulo, nós temos Jafé e seus 7 filhos, como acabamos de ver: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque, Tiras. Representam os patriarcas dos povos indo-europeus. Foram eles que se estabeleceram em grande medida na região da Anatólia e da Europa, como você pode observar aí no mapa que nós temos. Nós temos aqui a chamada Ilhas das Nações, ou as Ilhas dos Gentios. Esta expressão, ela descreve os países que eram acessíveis por mar a partir da Judéia, apontando para as regiões da Europa e a península da Ásia Menor. Nós temos aqui o conceito da divisão por terras, por famílias e posteriormente pelas línguas após a separação das línguas na Torre de Babel. A tabela não é apenas uma lista arbitrária, meus irmãos e meus amigos, mas uma organização divina, oriunda de um decreto de Deus específico. As nações descendentes dos filhos de Noé estão sendo divididas por meio de sua etnicidade, por meio de sua geografia, por meio posteriormente de sua língua, da sua política e etc. Né?
Nós podemos ver aqui, no mapinha, acompanhe comigo aqui, nós podemos, por exemplo, aqui ver Gomer nesta região aqui, ó. Nós podemos ver Gomer nesta região, né? Nós podemos ver, por exemplo, aqui Javã, que são os gregos, né? Nós podemos ver Javã, que são os gregos. Nós podemos ver aqui Madai, que são os medos. O que mais nós podemos observar aqui? Nós podemos ver aqui, por exemplo, já disse Gomer, né? Askenaz, que são os citas, né? Askenaz são os filhos de Gomer. Um dos filhos de Gomer, Askenaz. Então nós temos aqui diversos filhos de Jafé e dos filhos de Jafé espalhados aqui por esta região aqui do mapa, onde você pode observar, né? Javã, que são os filhos de Jafé. Então observe esse mapa aqui em todo o Mediterrâneo. Observe como o Senhor Deus ele vai espalhando os filhos de Jafé aqui. E no próprio versículos 13, 4 e 5, nós temos aqui diversos filhos dos filhos de Jafé, para que nós possamos compreender direitinho. Então, eu achei esse mapa aqui bem interessante, né? Bem interessante, para que pudesse ilustrar aqui a nossa aula de hoje, né? Como principais fatos do capítulo que nós estamos considerando, nós temos, por exemplo, que esta perícope seria a única fonte confiável destas origens, né? Nós temos aqui a única fonte confiável dessas origens. O capítulo 10 de Gênesis, meus amados irmãos, é o único relato exato e fidedigno, porque a palavra de Deus, que existe sobre a origem das nações. A tabela das nações, né, esse mapinha que você está observando aí, ele demonstra que todos os povos possuem uma mesma origem. E ela reflete o poder do Senhor Deus em restaurar um mundo que fora destruído pelo pecado. Nós temos aí uma ordem de genealogia. É notável que Moisés inicie a lista com os descendentes de Jafé. Percebe? Moisés ele inicia a falar sobre essa dispersão, dessa lista dos descendentes de Noé, com Jafé. Por quê? Porque Moisés ele começa com Jafé porque talvez eles peregrinaram por muitas regiões, os descendentes de Jafé. Eles atravessaram o mar e se afastaram do seu país de origem, né? Sendo nações mais remotas e menos conhecidas dos judeus, né? Que são os destinatários primeiros desse texto, essas nações são tratadas de forma sucinta logo no início, para que o foco redentivo, posteriormente, no decorrer do texto, possa funilar para quem? Os descendentes de Sem. E depois os descendentes de Cã, né, que foram os inimigos do povo de Deus por muito tempo. Nós temos também que a mão de Deus no espalhar desses povos, né, a divisão da terra e o estabelecimento das fronteiras gentílicas, elas foram gerenciadas com grande cuidado e pela sábia e especial providência de Deus. Deus esse maravilhoso, nosso, triuno, todo-poderoso, que determinou os limites das suas habitações. O Senhor orquestra esta divisão, preparando o mundo para quê? Para o cumprimento dos seus decretos redentivos na linhagem de Sem.
que iria depois espraiar e atingir aos povos, a todos os povos da terra, de todas as línguas, tribos e etnias. Nós temos aqui o prenúncio da redenção gentílica. A citação profética destas terras, ela tem um peso escatológico, ou seja, no fim dos tempos, na plenitude dos tempos, tremendo. E aqui eu gostaria de trazer à baila o teólogo puritano maravilhoso Matthew Henry. Ele observa que a alocação dessas ilhas nos direciona para a promessa de Isaías 42:4, de que os gentios aguardariam a lei de Cristo. Que maravilha! Os gentios aguardariam a lei de Cristo na plenitude dos tempos. A dispersão de Jafé é o palco que Deus monta para que na plenitude dos tempos o evangelho da livre graça alcançasse os confins da terra e chegasse, por exemplo, até nós aqui no nosso país, no seu país, no nosso idioma nos dias de hoje. Que bênção, meus irmãos. Hoje nós vimos esta expansão e esse estabelecimento ordenado por Deus, por sua providência, por sua soberania, aos filhos de Jafé. Contudo, a natureza decaída do homem, que ainda permanece e continua, voltará a se manifestar com orgulho e rebelião. E com isso eu já preparo os irmãos, as irmãs e a você, meu amigo, minha amiga, para a nossa próxima aula, a partir do versículo 6 do capítulo 10 de Gênesis, onde nós abordaremos aqui a linhagem de Caim, a linhagem de Cã, né? A linhagem de Cã, de um dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Na próxima aula, nós começaremos a abordar a linhagem de Cã e o surgimento do tirano Nimrod e a construção da terrível Torre de Babel. Nós veremos como o homem tenta usurpar a glória de Deus e como o Senhor intervém com justiça e soberania, e nós temos a divisão das línguas da humanidade, né? Então, permita-me fazer aplicações para as nossas vidas, tanto para você, que é meu irmão, minha irmã, crente, quanto para você que não é crente, né? Então, primeiramente, eu gostaria de fazer esta aplicação para você, meu irmão, minha irmã, que é crente. Perceba o consolo e a necessidade de nós evangelizarmos o mundo, inclusive na atividade missionária. Meu amado irmão, o fato de o seu nome e o meu, gentios que somos, habitantes dessas ilhas distantes, geograficamente e até espiritualmente, de Israel, né? O fato de os nossos nomes estarem contemplados no escopo do plano redentor desde Gênesis 10. Desde Gênesis 10 é motivo de exultação, de alegria profunda. Isso, meu amado irmão, minha amada irmã, nos garante que Deus governa cada milímetro deste mundo e que a história não está à deriva. A história, ela é teleológica. Ela não é cíclica. Ela é teleológica, ela tem uma finalidade. Ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim, decretados pelo Senhor Deus. E o Senhor Deus, triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, ele cumpre sua promessa de dilatar a tenda de Jafé, trazendo-nos para a tenda da salvação em Sem. Que isso nos encha de alegria profunda, de gratidão ao Senhor Deus e zelo missionário para proclamarmos o Evangelho de Cristo, para proclamarmos às nações os 5 solas e as doutrinas da graça a cada língua, a cada tribo e a cada nação. Eu e você
onde nós estivermos. E a você, meu querido amigo, minha amiga, que ainda não é crente, observe que Deus é o Senhor de toda a terra, bem como de toda a história humana, da sua história, individualmente falando. O mesmo Deus que traçou os limites geográficos destas nações que nós acabamos de ver, ele traçou também, decretou e determinou cada dia da sua vida. Você, independentemente da sua linhagem, ou da sua nação, ou da sua língua, você descende de uma humanidade caída, assim como eu também, que virou as costas para o Criador. Porém, as Escrituras, meu querido amigo, minha querida amiga, nos mostram que este Deus soberano, todo-poderoso, maravilhoso, bondoso, amoroso, gracioso, ele estendeu a salvação a todas as línguas, a todos os povos, por meio de quem? De Cristo Jesus, e só por meio de Cristo Jesus. Arrependa-se agora dos seus pecados. Prostre-se diante dos reis, reconhecendo que a verdadeira pátria só é encontrada na sua graça soberana. Tudo em Cristo Jesus. Que esta aula seja como boa semente lançada em solo fértil pelo Espírito Santo, gerando temor, gerando reverência, gratidão, santidade, a soberania inescrutável do nosso Deus. Fiquem com Deus e que a graça exuberante, maravilhosa, infinita de Deus alcance e nos sustente a cada um de nós. Eu me chamo Eduardo Freitas e você já sabe, eu estou sempre no ombro de gigantes e você acabou de desfrutar de um conteúdo oferecido a você gratuitamente pelo Ministério 5 Solas. Esta aula foi elaborada por mim, irmão Eduardo Freitas, pós-graduado em Teologia Reformada e mestrando em Teologia pela FITREF, Faculdade Internacional Reformada. Fique com Deus e, se Deus quiser, até a nossa próxima aula, se o Senhor assim permitir.